Emocionante. Garçonete transformou a vida de um mafioso em 5 minutos e revelou segredos incríveis. Era mais um dia normal no pequeno restaurante de Lara, uma jovem garçonete que colocava amor em cada prato. O sol entrava pelas janelas, banhando o lugar em luz, enquanto ela servia mesas, sempre com um sorriso no rosto. Ninguém poderia imaginar que, por trás daquela fachada radiante, existia uma vida repleta de preocupações. Lara precisava sustentar sua avó doente, uma mulher que havia lhe ensinado os valores mais importantes da vida, honestidade e trabalho duro. Mas, naquele dia, algo mudaria para sempre. O clima descontraído do restaurante se transformou quando o mafioso conhecido como Rei da Rua entrou. Ele ocupou uma mesa no canto, rodeado por comparsas que exalavam má segurança. Os murmúrios e risadas das outras mesas desapareceram enquanto ele se acomodava. Lara sentiu a tensão crescente no ar, mas seguiu com seu trabalho. A cada copo de bebida que levava até a mesa deles, sua indignação crescia. Eles discutiam um golpe que afetaria diretamente os moradores do seu bairro, pessoas que lutavam todo dia para sobreviver. O medo que todos sentiam daquele homem se tornava insignificante diante da sua indignação. Coragem é a chave para enfrentar desafios, a avó sempre dizia. O eco dessas palavras ressoava na mente de Lara. Quando um dos comparsas fez uma piada de mau gosto sobre a pobreza da região, seu coração disparou. Incontrolavelmente, ela se aproximou da mesa e encarou o mafioso, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Você acha que ter dinheiro e medo é o que te faz um homem? Olha em volta o que você trouxe para este lugar. As palavras dela ecoaram pelo restaurante, cortando o silêncio como uma faca. O choque era palpável. Os comparsas trocaram olhares nervosos, e o mafioso, por um instante, ficou paralisado. Ele parecia perdido, como se as palavras dela o atingissem mais fundo do que ele poderia suportar. Lara, então, lançou um olhar desafiador e revelou um segredo sobre o passado dele, algo que ouvirá em conversas pelas ruas. Uma irmã que ele abandonou, a vida deixada para trás. O silêncio pesado foi quebrado. O mafioso, que sempre fitava os outros com olhos frios e impiedosos, parecia agora um homem em frangalhos. Lara sentiu o peso da culpa e da dor nas entrelinhas da expressão dele. Durante aqueles minutos que se arrastaram como horas, talvez, ele visse a possibilidade de redenção, algo que sempre acreditou estar fora de seu alcance. Voltou à sua estação, coração acelerado e mente fervilhando. Sabia que aquele ato de coragem poderia ter consequências perigosas, mas também era uma semente de esperança para mudar o rumo das coisas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O mafioso saiu do restaurante com os olhos vazios e a mente tumultuada, enquanto Lara seguia com o olhar. O que viria a seguir? A coragem dela levaria a um novo caminho? E o mafioso, seria capaz de mudar a trajetória de uma vida marcada pela dor e pelo crime? A história não havia acabado. A luta por justiça e redenção apenas começava. O dia seguinte amanheceu nublado, refletindo o tumulto interior de Lara. Ao abrir as portas do restaurante, ela sentiu que algo havia mudado no ar. As mesas ainda estavam no mesmo lugar, os pratos dispostos nas prateleiras, mas uma inquietação a acompanhava. Será que o mafioso voltaria? Esses pensamentos a perseguiram enquanto ela servia café e torradas, sempre com um sorriso que mal escondia sua ansiedade. O fluxo habitual de clientes não foi interrompido, mas a energia estava diferente. Os murmúrios sobre o Rei da Rua escapavam das bocas de alguns fregueses, há muito habituados ao medo que ele impunha. Lara não conseguiu ignorar as conversas, cada palavra como um lembrete da coragem que havia demonstrado no dia anterior. E se a sua bravura tivesse consequências desastrosas? Na hora do almoço, conforme os homens se acomodavam novamente em sua mesa de sempre, a tensão no restaurante cresceu. A figura imponente do mafioso surgiu na porta, sua presença capaz de silenciar o barulho ao redor. Os olhos de Lara se encontraram com os dele, e por um momento, o mundo ao seu redor desapareceu. Ele parecia diferente, carregava a mesma postura ameaçadora, mas havia uma fragilidade oculta que ela nunca tinha notado. Os comparsas dele conversavam entre si, mas o Rei da Rua não parecia lidar bem com as palavras que saíam de suas bocas. Lara, então, decidiu que não poderia se esconder.
Respirou fundo, seu coração pulsando como um tambor, e caminhou até a mesa dos homens. Era hora de enfrentar a realidade. Você veio para me fazer uma crítica de novo? A voz dele era cortante, mas Lara percebia que havia uma pitada de insegurança. Não. Eu venho para perguntar como você está. As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse pensar duas vezes. Os comparsas olharam para ela com incredulidade, mas o mafioso a fuzilou com um olhar intenso, como se estivesse avaliando cada pedaço de seu ser. Por que isso te interessa? Porque você também é humano. Há coisas que você precisa encarar, coisas que não dá para deixar para depois. Sua voz tremia, mas Lara continuava firme. Ele hesitou, e nesse momento, o restaurante pareceu se calar. Um segundo e um só, mas cheio de significado. Os clientes espiavam com os olhos arregalados, atentos ao desdobramento. Eu não preciso de sua pena, ele respondeu, mas a ferocidade em sua voz não conseguia ocultar a vulnerabilidade. Não se trata de pena. É sobre assumir quem você é, com todas as suas escolhas. O coração de Lara martelava em seu peito. Você pode ser mais do que isso. A vida pode ser diferente. O mafioso olhou pela primeira vez não como um rei, mas como um homem perdido, cuja coroa estava mais ligada à culpa do que ao poder. Ele fez um movimento quase imperceptível, como se quisesse levantar e ir embora, mas hesitou. Talvez eu não saiba como, ele murmurou, olhando para o chão. O olhar dele a encheu de esperança e medo. Nada era garantido, e aquela conversa poderia prejudicá-la, mas a transformação estava começando a tomar forma. Enquanto ele se afastava da mesa, uma decisão se formava nos olhos de Lara. Se ele estava aberto a mudar, talvez ela também pudesse fazer a diferença. E foi nesse momento de intensidade que um dos comparsas se levantou abruptamente, com raiva nos olhos. Você vai se arrepender disso, garota. Ele rosnou. Está brincando com fogo. O resto do restaurante congelou em expectativa. O futuro estava incerto, mas as chamas da mudança estavam acesas. Como Lara reagiria a essa nova ameaça? E o mafioso conseguiria escapar do seu próprio passado? A tensão crescia, e o embate estava prestes a começar. O restaurante estava em silêncio, cada alma ali paralisada pelo medo. Lara sentia o peso da ameaça pairando sobre ela como uma sombra escura. O coração acelerado, ela se manteve firme, olhando diretamente para o comparsa enfurecido. Desviar o olhar não era uma opção. Não daquela vez. Você tem um problema, não é? Lara disparou, um misto de coragem e desafio em suas palavras. Sentiu o olhar do mafioso, que ainda estava por perto, pesado como chumbo. Ao invés de se afastar, ele permaneceu ali, vacilante, como se estivesse preso em uma batalha interna. Você me respeita? O comparsa desafiou, com um sorriso sarcástico. Achou que todo esse teatro iria mudar alguma coisa? Você é só uma garçonete. E você é só um capanga, Lara rebateu, mantendo a voz controlada. Quando vai perceber que seu chefe está tão perdido quanto você? Alguns clientes começaram a sussurrar, as conversas ocorreram em tons baixos, mas a pressão no ar era palpável. O ambiente antes acolhedor agora exibia um caráter ameaçador. O mafioso finalmente tomou um passo à frente. Chega! Isso não é sobre você ou seus julgamentos. A voz dele, mais profunda e ressoante, inquietou todos. Mas Lara viu algo diferente, uma fraqueza, uma busca por algo que ele mesmo não conseguia verbalizar. Então me diga, o que é? O que você realmente quer? Lara perguntou, balançando a cabeça num impulso. Havia compaixão em seu olhar, algo que poderia fazer o rei da rua mergulhar no abismo de seu próprio medo. Ela não tinha certeza do que aconteceria em seguida, mas sabia que monotonia nunca fora uma opção. O mafioso hesitou novamente, esta vez parecendo consciente de que todos os olhos estavam sobre ele. Você não sabe do que está falando, ele murmurou, quase para si mesmo. Mas Lara percebeu, estava crescendo uma fagulha de esperança dentro dele, um desejo por mudança, por libertação. Os comparsas estavam inquietos e a pressão aumentava. Um deles, mais próximo, quase rosnou. Se você continuar assim, ela não vai ser a única que vai se arrepender. Lara os ignorou. Aquela luta não era dela, era dele, e se ele estivesse disposto a abrir mão do medo, então valeria a pena se arriscar. Me escute, ela disse com determinação, cada um tem suas lutas. E eu vejo a sua. Você não precisa carregar isso sozinho. Você tem escolha. O mafioso estava paralisado.
Era como se todas as fissuras em sua armadura começassem a se expandir, revelando um homem que não queria mais viver escondido nas sombras. Comparsa, apertando os punhos, avançou um pouco mais. Acho melhor ela calar a boca. Ele estalou. Pode me ameaçar, mas não vai me calar, Lara respondeu, agora com o mesmo fervor. Um silêncio profundo caiu sobre o restaurante. As palavras dela, carregadas de verdade, romperam o clima de tensão como um grito cortando a noite. Havia algo de bom em você. A voz do mafioso tremia, tentando roubar a narrativa. Havia liberdade nas palavras, mas também um peso tangível de dor. Lara viu a transformação, como se a tempestade dentro dele estivesse começando a se acalmar. E então, como uma explosão, o comparsa levantou a mão, prestes a atacar. O restaurante inteiro pareceu entrar em colisão de forças. O mafioso, no movimento rápido, se interpôs entre Lara e o ataque. Não! Não a toque. O choque estava presente, a tensão atingiu seu ápice. Lara sentiu a adrenalina inundando seu corpo, e o coração dela disparou. O que aconteceria agora? Ele a protegeria? As escolhas estavam se desdobrando diante deles como um labirinto. O futuro deles estava prestes a mudar, mas para onde essa transformação levaria? Seria um novo começo, ou apenas mais uma viagem ao passado sombrio? E no meio do caos que se formava, o murmúrio de esperança não se esvaiu, mas a verdade precisaria ser revelada. Estou aqui! Gritou Lara, se aproximando do mafioso. E eu não estou partindo. E o que ele faria agora? Essa escolha mudaria tudo. O silêncio no restaurante era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O clima estava eletrizado, e os olhares oscilavam entre o mafioso e Lara, como se o tempo tivesse interrompido sua passagem naquele espaço claustrofóbico. Lara sentia seu coração pulsar em um ritmo frenético, mas a coragem que brotava dela era mais forte que o medo que envolvia. Comparsa, com os lábios contraídos e o olhar feroz, hesitava em avançar. Ele não sabia se a raiva ou a dúvida dominava seu ser. A cena diante dele beirava surrealidade. Eles poderiam estar em um filme de ação, mas tudo ali parecia real demais, visceral. Enquanto isso, Lara não tirava os olhos do mafioso. Havia uma verdade sendo revelada em seu rosto, como se ele estivesse se despindo de anos de solidão e dor. Você não precisa ser isso, Lara insistiu, a voz firme, quase implorando pela mudança que ele não sabia se conseguiria. Há luz em você. Não deixe que o passado defina quem você é. As palavras dela ecoaram no ambiente silencioso. O mafioso parecia lutar contra uma tempestade interna. Era como se pequenas rachaduras começassem a surgir na fachada de um homem que sempre acreditou ser inquebrável. Os clientes, presos entre o medo e a expectativa, mal respiravam. Lara, murmurou o mafioso, o timbre da voz dele carregando um peso que ressoava com a dor de quem viveu ao lado da violência. Você não sabe o que eu fiz, o que sou. Ao escutar isso, Lara sentiu um aperto no peito, mas não deixou que o desânimo a dominasse. Existem dores que não se podem medir, e cada cicatriz contava uma história. Mas eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para ajudá-lo a enxergar que existe um caminho diferente. O comparsa, ainda com o punho cerrado, paralisou como se as palavras dela fossem um feitiço. Ele olhou para o mafioso, que parecia estar começando a flutuar entre o desejo de mudar e o peso das escolhas que fizera. Uma batalha silenciosa se desenrolava ali, e Lara sentiu que precisava continuar. Todos nós temos um passado, mas não precisamos viver nele. Você tem uma escolha agora. Você pode ser mais, você pode ser livre. Um sussurro passou pelo público, um movimento quase inconsciente de empatia. O mafioso começou a se contorcer, como se não soubesse como lidar com as emoções que Lara despertava. Ele queria gritar, protestar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Eu não sabia que era possível, ele começou, mas foi interrompido pelo furor do comparsa. Você não vai deixar ela te enganar. Ele avançou novamente, os músculos tensos, pronto para atacar. Não, espera. O mafioso bradou, segurando a mão do comparsa com uma força surpreendente. Eu não sou nenhum monstro. Eu sou um homem. E é essa sua verdade, Lara afirmou, agora mais próxima. Um homem que pode escolher. Um homem que pode amar ao invés de temer. As palavras de Lara pareciam ser um farol em meio à escuridão. O mafioso olhou nos olhos dela e viu não só coragem, mas esperança. E ao mesmo tempo, sentia um desespero crescendo dentro de si. Poderia ele realmente escolher um novo caminho? O comparsa, confuso e irado, protestou. Você está deixando essa mulher te manipular.
Olhe onde isso pode te levar. Aonde eu posso ir se não for para longe disso? O mafioso respondeu, um brilho de determinação começando a surgir em seu olhar. Eu estou cansado de correr. Estou cansado de ser escravo da minha vida. O clima no restaurante começou a mudar, e pela primeira vez, Lara percebeu que ali havia uma chance. Uma chance de redenção. Mas a verdadeira batalha ainda não havia terminado. A situação estava à beira de uma mudança drástica. O confronto não era apenas sobre poder, era a luta pela alma de um homem. E Lara estava disposta a lutar por essa alma, seja na luz ou na escuridão. E, de repente, o telefone do mafioso tocou, cortando o clima tenso. A chamada poderia mudar tudo novamente. O que viria depois? A vibração aguda do celular estremeceu o ar pesado do restaurante. O mafioso, tomado pela tensão, retirou o aparelho do bolso com mãos trêmulas, como se a simples ação de atender pudesse alterar o destino. A tela iluminou seu rosto, revelando a angústia em seus traços rústicos. Todos os olhares estavam fixos nele, incluindo de Lara, que percebia cada momento como um precipício emocional. Ele hesitou. O som insistente soava como um lembrete sombrio do passado que ele estava tentando deixar para trás. Quem é? Alguma coisa na voz dele indagava. Mas Lara sabia que o que importava não era apenas a identidade do chamador, mas o que essa ligação representava. Um ponto final ou um recomeço. Ele atendeu, e com um simples alô, a sala pareceu se contrair ainda mais. Os murmúrios em volta se apagaram. O que ouviria do outro lado? Você não está em posição de fazer escolhas, meu amigo. A voz era grossa, carregada de ameaças e presunções. Um arrepio percorreu a espinha do mafioso. Era como se o peso do mundo voltasse a se instalar sobre seus ombros. Eu estou apenas falando com ela. O mafioso se esforçou, tentando manter a firmeza na sua voz. Com cada palavra, ele buscava reafirmar a própria humanidade, ainda que a tensão do comparsa estivesse prestes a explodir. Não se esqueça de quem você é, lembre-se de onde você veio. E de que, se não voltar logo, eu farei a sua vida um verdadeiro inferno. A ligação foi cortada abruptamente. O mafioso soltou o celular, que caiu ao chão, sua tela rachando ao impacto. Lara sentiu um frio na barriga, como se um labirinto escuro se formasse diante deles. Era a realidade se impondo, ameaçando tudo que haviam construído naquele instante fugaz de vulnerabilidade. Eu não posso voltar, o mafioso murmurou, a voz embargada, como se aquelas palavras fossem um juramento carregado de medo e desespero. O que ele quer de você? Lara indagou, tentando alcançar aquela fragilidade que parecia escapar como água entre os dedos. Ele quer que eu volte para a vida que eu deixei. Ele respirou fundo, o olhar perdido, a intensidade crescente da sua dor transparecendo. Se eu não obedecer, não serei apenas um homem comum. Terei de pagar com minha vida. Lara sentiu um aperto no coração. Um peso dentro dela agonizava e pulsava. Aquela escolha não era dela. Ele tinha um passado sombrio, mas o futuro ainda estava nas mãos dele. Você pode. Você pode lutar contra isso. Não é uma batalha fácil, mas precisa decidir quem você quer ser, ela disse, quase uma súplica. Comparsa, que permanecia ali, tomava consciência da força de Lara. Uma nova dúvida arranhava seu âmago. E se ele não conseguir? E se isso acabar muito mal? Mas Lara se virou para ele com olhos firmes. É exatamente isso que precisamos entender. Não é sobre o que pode dar errado, mas sobre o que pode dar certo se o deixarmos seguir esse caminho. O restaurante inteiro agora parecia envolvido por uma aura de expectativa, como se o desfecho estivesse prestes a ser escrito ali mesmo. O mafioso olhou para os dois com um misto de gratidão e angústia. Seus olhos brilhavam com lágrimas que lutavam para serem contidas, refletindo a luta interna que enfrentava. Eu não sei se sou forte o suficiente. Mas você pode ser. Você já está sendo bem mais forte do que pensa ao lutar contra os fantasmas do passado. Nesse momento, o som de sirenes ao longe ecoou pela rua, um lembrete cruel de que o mundo exterior ainda os aguardava. O passado não estava morto. Ele apenas estava à espreita. E a decisão que o mafioso teria que tomar não apenas definiria seu futuro, mas também de Lara. A linha entre amor e desespero começava a se desfocar, e no fundo de seus olhos, Lara viu a possibilidade de um novo amanhecer ou o abismo. Alguém vai ter que fazer uma escolha, ela sussurrou, apenas para ele ouvir. E assim, a dificuldade daquele momento pairava no ar, prestes a se tornar a nova realidade. O que aquele mafioso escolheria? E quanto tempo ele teria para decidir? O mafioso respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dele.
Mas a verdade o consumia. Era uma batalha entre o que seu coração desejava e o que seu passado exigia. Ele olhou para Lara, sua expressão refletindo esperança e preocupação ao mesmo tempo. Aquela mulher tinha entrado em sua vida como um raio de luz, desafiando sombras que ele achava que nunca poderia escapar. Você realmente acredita que eu posso mudar? Ele perguntou, sua voz trêmula, quase desesperada. Sim, eu acredito. Você já deu o primeiro passo apenas por estar aqui agora, ao meu lado. Lutar contra quem você foi pode ser difícil, mas é possível. A resposta de Lara ressoou profundamente com ele. A determinação em seus olhos, mesmo sob a pressão do momento, era como um farol guiando-o em meio à escuridão. A sirene distante se intensificou, e o barulho parecia um eco da sua própria vida, um alerta de que o tempo estava se esgotando. O mafioso sabia que a pessoa que havia ligado não pararia até tê-lo de volta. E se ele não aceitar minha decisão? E se ele tentar me arrastar de volta? A dúvida estava travada em sua mente, fazendo-o hesitar. Então nós lutamos juntos. Eu não vou deixar você ir por muito tempo. Você é mais forte do que imagina, Lara reafirmou, com um sorriso encorajador. Essa conexão que havia crescido entre eles era mais forte do que qualquer laço que ele conhecera. Aquele instante era o clímax de um turbilhão emocional. Olhares alheios se voltavam, e ele sentiu as paredes do restaurante se fechando novamente. O mafioso apertou os punhos, sua mente girando em um redemoinho de memórias dolorosas e promessas nunca cumpridas. Mas uma nova determinação começava a emergir, como um broto nascido da terra árida. E se eu decidir me afastar de tudo isso? E se eu realmente quiser buscar algo novo? Ele sentiu o peso da pergunta se deslocar para a sala, como uma bomba prestes a explodir. Lara balançou a cabeça, tensa. Você só poderá fazer isso se acreditar, ela respondeu, a voz firme, mas um leve tremor atraía. Ele se lembrou das noites em claro, dos amigos que se foram, das escolhas que o levaram até ali. E agora, Lara, a mulher que ele mal conhecia, estava oferecendo-lhe uma chance. Um brilho de coragem iluminou seu olhar. Ele poderia ser mais do que seu passado. Tenho que ir. Ele vai ficar furioso se eu não aparecer, disse ele, olhando para a porta, como se nela estivesse escrito seu destino. Lara o segurou pelo braço, e os olhos dela brilharam com um misto de medo e esperança. Espere. Pense bem. Você realmente quer isso? Diante da dúvida, o mafioso parou por um momento, sentindo que a escolha não era apenas sobre ele. Era sobre tudo o que poderia deixar para trás: a vida de medo, o peso da traição, a lealdade a quem não merecia. Ele percebeu que estava prestes a dar um passo definitivo que mudaria sua trajetória. Eu não sei se posso lidar com isso sozinho, ele confessou, um nó se formando em sua garganta. Você não precisa. Estou aqui, Lara disse, e ele viu ali, em sua coragem, o que poderia ser uma nova vida. Mas nesse instante, a porta do restaurante se abriu abruptamente. Um homem alto, de expressão sombria, entrou e a atmosfera mudou de imediato. O tempo pareceu parar. O mafioso reconheceu aquele olhar, era o comparsa que o ameaçara ao telefone. Seu corpo inteiro reagiu num impulso, fuga ou confronto. Ele sentiu o coração acelerar, a respiração ficar pesada. Era a encarnação do seu pior pesadelo, e o momento da verdade estava mais próximo do que nunca. E nesse ponto, uma pergunta crucial estalava no ar. Iria ele recuar para o passado ou enfrentá-lo de uma vez por todas, com Lara ao seu lado? A dúvida pairava entre eles, a tensão palpável como um fio prestes a se romper. O homem alto caminhava em direção a eles, e cada passo parecia ecoar como um trovão na mente do mafioso. Ele sentiu a presença pesada daquele comparsa, uma sombra carregada de ameaças e memórias indesejadas. O olhar gélido refletia ias de cumplicidade e traição, um passado que o perseguia como um lobo faminto. Achou que poderia fugir, hein? A voz do comparsa cortou o ar, o tom sarcástico carregado de desprezo. Aquele era o homem que nunca acreditara que ele pudesse mudar, e agora ele estava ali, provando que seus medos mais profundos poderiam se concretizar a qualquer momento. Lara, percebendo a tensão no ambiente, apertou o braço do mafioso, sua força delicada mas firme. Em meio ao turbilhão de emoções, ele olhou para ela. No fundo, ele sabia que não poderia deixar que o passado tivesse a última palavra. A determinação que brotava dentro dele crescia a cada instante. Não estou aqui para discutir, ele respondeu, sua voz tensa, mas decidida. A bravura que costumava usar como escudo agora se transformava em uma armadura. Com cada palavra, ele se sentia mais leve, como se estivesse finalmente se libertando de correntes invisíveis. Comparsa sorriu, mas não era um sorriso amigável.
Acredite, você nunca vai se livrar de mim. O que você tomou conta não é só um jogo. É a sua vida. E se você não aparecer, já sabe o que vai acontecer. As palavras dele cortaram o ar como uma faca, e Lara quietou a respiração, claramente angustiada. Mas, em vez de recuar, o mafioso sentiu uma onda de coragem. A voz de Lara ecoava em sua mente, como um eco vibrante de esperança. Ele não estava sozinho, aquele não era mais um combate solitário. Eu não tenho mais medo de você, ele disse, cada sílaba carregada de um novo propósito. E, pela primeira vez, ele percebeu que o passado que o prendera não era mais uma sentença, mas um desafio que poderia ser superado. O comparsa arqueou uma sobrancelha, visivelmente perplexo. Cuidado com o que você deseja. De onde você veio, as decisões têm preço. E libertar-se pode custar caro. Já paguei demais, ele disparou, enquanto seus olhos percorreram rapidamente o local, avaliando a possibilidade de ação. As mesas estavam ocupadas, mas lá dentro havia um espírito coletivo. As pessoas observavam com expectativa, absorvendo cada fragmento da cena. O mafioso não queria voltar para o que era. Queria se tornar aquilo que podia ser, com Lara ao seu lado. Ele sentiu que estava em uma encruzilhada, onde cada decisão mudaria o rumo de sua vida. E, para ele, a escolha estava clara. Ele não iria se permitir ser arrastado mais uma vez para o abismo. No entanto, no movimento inesperado, o comparsa se aproximou ainda mais, desafiador. O que você vai fazer agora? Esse seu discurso de bravura não vai te salvar. Eu não sei, mas não sou mais o que você pensa que sou, o mafioso respondeu, o coração pulsando aceleradamente. Ele sabia que o caminho à frente estava repleto de incertezas, mas estava disposto a enfrentá-las. Justo nessa hora, o celular dele vibrou no bolso, e ele, momentaneamente distraído, hesitou. Olhando para Lara, os olhos dela refletiam preocupação e confiança ao mesmo tempo. Ele percebeu que ela acreditava nele de uma forma que nem ele mesmo se permitia. O comparsa não deu sinal de ceder. Você vai se arrepender disso, e quando isso acontecer, eu estarei aqui para lembrar. Enquanto o mafioso olhava pela janela do restaurante, viu luzes de carros de polícia se aproximando. O destino parecia se aproximar velozmente, e a realidade pesava sobre ele. A decisão final estava se aproximando com a força de um tsunami, mas agora havia algo que ele se recusava a perder. Não vou olhar para trás, afirmou, um novo brilho na determinação de sua voz. Mas quando ele se virou para Lara, um novo dilema se formou em sua mente. Deveria ele trazê-la para esse confronto ou protegê-la do caos que estava prestes a acontecer? A porta se abria para escolhas que moldariam não apenas seu futuro, mas o de Lara também. O que ele faria a seguir? O mafioso respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. As luzes dos carros de polícia flasheavam do lado de fora, intermitentes como seus sentimentos. O passado estava mesmo a poucos passos de pegar novamente, e essa ideia o deixava inquieto. O comparsa diante dele representava mais do que uma simples ameaça. Era uma relação pesada de traição e dor, uma lembrança do que ele não queria ser. Lara, ele começou, hesitando. Eu não sei se é seguro te ter aqui. O medo de perdê-la misturava-se ao desejo de protegê-la, e essa turbulência envolveu seu peito como uma tempestade em mar aberto. Ela sorriu com uma firmeza que desafiava a gravidade do momento. Se você acha que eu vou deixar você enfrentar esse cara sozinho, está muito enganado. Eu estou aqui com você, e juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Essas palavras ressoaram dentro dele. Lara era uma luz em meio à escuridão. Contudo, a realidade era diferente. O comparsa riu sarcasticamente, um som gélido que fez o coração do mafioso acelerar. A jovem tem coragem, mas isso não vai mudar a sua realidade. Uma hora, ela vai perceber que este mundo é cruel. E não tem espaço para romantismos. O mafioso virou-se novamente para Lara. Poderia ser justo arrastá-la para esse embate? Uma parte dele queria protegê-la, mas outra dizia que juntos eram mais fortes. Ele queria acreditar que suas escolhas poderiam mudar algo, fazer uma diferença, não somente para ele, mas também para Lara. Eu quero que você saiba que a vida que vivi foi por escolha, não por culpa, ele declarou com fervor, um ardor que fazia seu sangue ferver. Estou lutando para mudar isso. E seu apoio significa o mundo para mim. E nós vamos lutar contra isso. Juntos, ela disse, os olhos brilhando, transbordando a confiança que ele precisava naquele momento. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. O comparsa ainda estava à sua frente, os olhos cheios de desdém, como se estivesse esperando que ele desse um passo em falso. O mafioso balançou a cabeça, focando em seus próprios sentimentos, ouvindo o coração pulsar.
Você se esqueceu de uma coisa, ele afirmou, encarando o comparsa com uma determinação inabalável. O que você chama de vida é uma prisão para mim, e eu não tenho mais temor das suas correntes. De repente, a entrada do restaurante se encheu de agentes da polícia, e o som dos passos ecoava no chão de azulejos. A luz que atravessava a porta iluminava o ambiente, criando um espetáculo quase surreal. Todos os olhares estavam voltados para eles. O comparsa olhou rapidamente, e uma chispa de nervosismo passou por seu rosto. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas o mafioso percebeu que aquele era o momento decisivo. Seu coração batia em um ritmo frenético, mas havia uma nova energia dentro dele. Finalmente, ele poderia fazer algo certo. Com um movimento rápido, ele segurou o braço de Lara, puxando-a para perto, como se a proximidade dela pudesse acalmá-lo. Agora é a nossa vez, disse, e, enquanto a polícia se preparava para entrar, sua mente se encheu de planos e possibilidades. Havia uma chance de reformular seu destino. Comparsa, percebendo que as coisas estavam escapando de seu controle, lançou um olhar cheio de fúria e desespero. Você vai se arrepender disso, minha sombra vai te alcançar, ele ameaçou, sua voz tremendo. Quando os policiais abriram a porta em um movimento brusco, o mafioso se sentiu à beira de um precipício. Ele sabia que o que aconteceria a seguir mudaria suas vidas para sempre. Lara, confia em mim. Ele pediu, enquanto os oficialiosos começaram a entrar, prontos para agir. A pergunta que ecoava na mente dele era: o que realmente significava liberdade? E com isso, ele se preparou para o que estava por vir, enquanto o passado e o futuro colidiam em um único instante tenso. Mas, ao olhar para Lara, sentiu como se a esperança e a luta valessem cada risco. O que aconteceria se a polícia descobrisse o que ele realmente era? A porta se abriu com um estrondo, revelando os policiais em posição de ataque, prontos para agir. O mafioso sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, um misto de medo e expectativa. Ele apertou o braço de Lara com força, como se isso pudesse protegê-la de qualquer ameaça iminente. Todo mundo no chão, gritou um dos policiais, a voz firme reverberando pelo ambiente. O clima de tensão se instalou, e o comparsa ficou paralisado por um instante, seu olhar de desprezo agora misturado com apreensão. Era um homem que havia se acostumado a controlar as situações, e estar de repente cercado de uma equipe de autoridade era algo que ele não estava preparado para enfrentar. Aqui é a polícia. Nós sabemos que algo ilegal está acontecendo aqui. A declaração cortou o ar como uma faca. O mafioso fez uma respiração profunda, suas mãos tremiam levemente. Ele sentia o olhar de Lara em seu rosto, buscando conforto e força naquele momento caótico. Mas, por dentro, ele lutava contra uma tempestade emocional. E se a polícia o reconhecesse? E se as suas decisões do passado viessem à tona? O medo de ser exposto pesava como uma âncora em seu peito. Ele queria se virar e sair correndo, mas ao mesmo tempo queria proteger Lara e provar que era capaz de mudar. Ele procurou olhar nos olhos de Lara, querendo que ela visse sua determinação. Fique perto de mim, sussurrou, quase como um mantra, enquanto se preparava para enfrentar o que viesse a seguir. E você, mafioso? Levante as mãos. Um oficial apontou a arma em direção ao comparsa, que já começara a se mover, se preparando para reagir. O mafioso percebeu que o homem atrás dele, seu antigo aliado, estava se afastando, lentamente, buscando uma saída em meio ao alvoroço. Você não pode fugir, o mafioso gritou, mas a palavra simplesmente desapareceu na confusão. O ambiente estava prestes a explodir. O tempo parecia diminuir, cada segundo pesando como horas. Enquanto os policiais se aproximavam do mafioso, uma ideia inesperada surgiu em sua mente. Um ímpeto de coragem agitava suas entranhas. Ele poderia usar isso a seu favor. Lara, gritou, confia em mim. Eu tenho um plano. Ela olhou para ele, confusa, mas a confiança que sempre depositou nele parecia brilhar em seus olhos. Então, ele respirou fundo e lançou um olhar desafiador ao comparsa, que agora estava desfocado em sua mente. O passado não iria vencê-lo hoje. Escute, eu vou me entregar, mas precisa me dar cobertura, ele falou com um tom de voz firme, projetando uma calma que não sentia. A equipe de policiais olhava atenta, e ele sabia que não tinha muito tempo. Vou dar uma chance a nós dois. Apenas siga meus passos. Assim que ele começou a se mover na direção dos oficiais, sua mente girou. Ele precisava agir rápido, mas não sem alertar Lara. O coração dela estava alto, ele podia ouvi-lo batendo do lado dele. Fique perto, sussurrou novamente, e ela se aproximou.
Eles eram uma equipe. Ele se lembrou pontos policiais estavam se aproximando, prontos para fazer perguntas. O comparsa, agora em total desespero, gritou: "Você não sabe em que encrenca está se metendo. Ele é um monstro." No fundo, o mafioso sabia que tinha uma batalha interna maior, mas aquela era a hora de enfrentar tudo. Com um movimento súbito, ele se voltou para os policiais, levantando as mãos. "Eu sou a chave, deixem-me falar." Sua voz encheu o ambiente, ecoando como um rugido. Cada olhar na sala estava fixo nele. Estava decidido a mudar o seu destino. A vida que levava não era a única que existia. Lara ficou paralisada, sem saber se o que estava prestes a acontecer era um passo em direção à liberdade ou à ruína. O que ele realmente estava planejando? Ele sentiu a respiração entrecortada, os olhares estavam fixos nele enquanto ponderava. E agora? Se tudo desse errado, o que aconteceria com Lara? A pergunta martelava sua mente enquanto o futuro se desfazia diante de seus olhos, repleto de incertezas. E até onde ele seria capaz de ir para proteger seu amor? Os olhos da polícia estavam fixos no mafioso, uma mistura de expectativa e desconfiança pairava no ar. O comparsa, em um canto, observava, a raiva e o medo entrelaçados em seu olhar, como uma tempestade prestes a desabar. O coração do mafioso batia acelerado, mas ele estava decidido. De repente, todo aquele peso que carregava parecia menor. Ele tinha que fazer isso, não apenas por si mesmo, mas por Lara, pela chance de um novo começo. "Eu sou a chave", ele repetiu, sua voz mais firme. "Quero me entregar, mas em troca, preciso de proteção para ela. Ela não tem nada a ver com isso." Suas palavras ecoaram na sala, e o olhar do oficial que estava à frente dele refletiu uma mistura de surpresa e análise. Lara, à sua frente, respirava com dificuldade. Seu olhar estava entrecortado por uma mistura de esperança e preocupação. "Você sabe que isso é perigoso. O que você está fazendo?" perguntou, quase em um sussurro. "Estou mudando minha vida, Lara. Uma escolha por vez", ele respondeu, confiando nas suas palavras e na força que ela lhe dava. Ele buscou seu olhar e percebeu que ali estava o que mais importava. A coragem de ambos. Pontos oficiais começaram a se mover, prontos para agir, e era agora ou nunca. "Libertem-se das sombras, porque eu estou aqui para me entregar. Eu fui parte disso, mas hoje não mais." O grito ressoou pela sala, e por um momento, parecia que o próprio tempo hesitava. Comparsa, atordoado, viu seu plano desmoronar. "Você não sabe o que está fazendo." Ele gritou, raivoso. O mafioso só conseguiu vê-lo como um eco vazio de seu passado. Era incrível como a força de um homem que decidiu mudar poderia ofuscar a sombra que outrora decidiu seguir. "Eu sei exatamente o que estou fazendo", o mafioso respondeu, e, em um movimento rápido, ele começou a avançar em direção aos policiais, com as mãos levantadas, mostrando que não estava armado. O olhar de Lara era intenso, e ele a sentiu ali, ao seu lado, como um apoio inabalável. Os policiais pareciam confusos, mas um oficial tomou a frente. "Mantenha a calma, coloque as mãos onde possamos vê-las." A tensão no ar pesava, mas o mafioso mantinha-se firme. Ele havia escolhido seu caminho. Os comparsas, ainda atordoados, começaram a se afastar, sentindo que gradualmente o controle escapava de suas mãos. O mafioso lançou um olhar decidido para Lara, e, pela primeira vez, viu a possibilidade de um futuro brilhante. "Estou aqui para mudar", ele reafirmou, sua confiança crescendo. Para ele, cada palavra era um atestado de que o processo estava se transformando em um novo começo. O passado já não o definia. "Leve-me, mas garantam que ela esteja a salvo. Este ciclo precisa parar, e juntos podemos acabar com isso." Os policiais, entendendo o que estava ocorrendo, começaram a trocar olhares significativos. "Não se movam, está tudo sob controle", disse um dos oficiais. "Vamos precisar de mais informações, então a sua decisão pode ser a chave para sua liberdade e a dela." O comparsa se sentiu encurralado. "Você vai se arrepender, não assine nada." Mas as palavras dele ecoavam sem força. O mafioso já não era mais o homem que sucumbia aos medos de outrora. Ele tinha Lara, e com ela ao seu lado, não havia espaço para arrependimentos. "Eu não me arrependo", ele disse, e uma sombra de determinação dominou seu olhar. "Estou fazendo isso por mim, por ela, e por todas as vidas que eu prejudiquei." Ele dera o primeiro passo para a liberdade. E no meio disso tudo, a confiança e o amor estavam ali, como uma luz no fim do túnel. Os oficiais se aproximaram, um deles segurando algemas, e enquanto o mafioso estava pronto para se render, ele lançou um olhar cheio de esperança em direção a Lara. "Esta não é a despedida, é apenas o começo", sussurrou.
E assim, a verdade estava sendo revelada. Os policiais o algemaram, mas havia um novo brilho em seu olhar. O passado não iria mais controlá-lo. O caminho à frente ainda era incerto, mas a decisão estava clara. Ele escolheria lutar, até o fim. Um grito de esperança ecoou no ar, enquanto ele se afastava, levando consigo a certeza de que a transformação é possível. Lara segurou firme em seu coração a certeza de que o amor sempre encontrará um caminho. E ali, entre estrondos e sirenes, eles se despediam, mas sem um ponto final. A jornada apenas começava, e eles estavam prontos para desbravar um novo amanhecer juntos. Agora, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa entender a importância de apoiar as histórias com suas ações. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.